E no terceiro trimestre de 2024, a Vale trouxe 2,4 bilhões de dólares. Ainda assim, é verdade, foi uma queda de 15% na comparação ano contra ano. Afinal, olhando para os números de uma maneira fria, este é o resultado. Porém, é importante destacar, a Vale surpreendeu o mercado porque o consenso era que ela conseguiria 1,7 bilhão de dólares, ou seja, muito acima das expectativas do mercado em mais de 40%. A questão aqui que todo mundo está se perguntando é entender quanto que os dividendos serão impactados por conta do novo acordo do rompimento das barragens, o que pode impactar o endividamento da companhia. E aí é que precisamos compreender, afinal de contas, a empresa vai pagar ou não vai pagar mais dividendos? Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o dividendo preditivo, a metodologia exclusiva do Ativo Virtual, para falarmos a respeito da Vale, considerando os fatos relevantes, ou seja, se é um bom momento de mercado, e obviamente quando devem acontecer os próximos anúncios de dividendos, e nesse vídeo eu vou até mesmo fazer uma simulação de qual será o valor deste pagamento. Mas também a política de dividendos, trazendo se as ações Vale 3 representam uma oportunidade para o mercado, considerando a análise fundamentalista e técnica também, além de trazer as projeções e o preço teto do ativo virtual. Lembrando que o dividendo preditivo é uma ferramenta poderosa de apoio à tomada de decisão para os investidores, justamente porque nessa metodologia que eu desenvolvi, busca analisar a empresa de ponta a ponta. E é por essa razão que eu convido a você a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Então vamos falar da importância da antecedência, ou seja, de saber que a empresa antecipadamente vai fazer um pagamento de dividendos ou JCP. E a ideia aqui é tentarmos comprar ações que são mais prováveis de anunciar dividendos ou JCP de acordo com o histórico de pagamento da empresa e também com a política de dividendos dela. E com isso temos alguns benefícios, como por exemplo, comprar o ativo em momentos que sejam oportunos do mercado em relação às cotações dele, porque geralmente após o anúncio de dividendos, as cotações sobem até a Datacom e depois elas corrigem. E é claro, naturalmente fazendo isso temos outro grande benefício, que é melhorar o nosso preço médio e com isso termos um melhor dividend yield on cost. Mas de todo modo, seguindo o paradigma da carteira previdenciária baseada em dividendos, a ideia é sempre fazer a compra de ativos dentro do preço teto, justamente para não corrermos o risco de pagar caro em um ativo em momentos de alta do mercado. Mas aqui vai um aviso muito importante: nunca compre ativos apenas para receber o dividendo, ou seja, comprar na Datacom e vender na data ex-direitos, porque essa conta matematicamente é inviável porque o mercado corrige na mesma proporção do pagamento dos dividendos. E assim reforça toda a ideia do dividendo preditivo, justamente para comprarmos antes desse momento e com isso termos um investimento de longo prazo saudável e, acima de tudo, rentável. A análise técnica é outra ferramenta que apoia a tomada de decisão. Nenhuma das abordagens, seja análise fundamentalista, técnica ou qualquer outra que você possa ter em mente, não significa dizer que isoladamente elas são donas da razão. Aqui no Ativo Virtual eu sempre trouxe análise técnica e análise fundamentalista, aliando sempre os fatos relevantes e as notícias de mercado para dar fundamento e criar verdadeiramente ferramentas de apoio à tomada de decisão para os investidores. É claro que tem gente que só quer saber qual é a data do pagamento, mas o Ativo Virtual oferece mais do que isso. Então, observando aqui as ações Vale 3 na periodicidade semanal, o que equivale a dizer que é o médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos. Nesse gráfico mesmo do TradingView, estou trazendo desde junho de 2023. E não está nada fácil para quem está investindo nas ações da Vale, porque estamos vendo quedas consecutivas das ações, mesmo depois de rompantes, ou seja, fortes valorizações do mercado, as ações enxugam forte novamente, continuando esse canal de baixa que ela já vem trazendo há muito tempo aqui no mercado. Como vocês podem ver, já tracei aqui diversas linhas de suporte e resistência de preço, são as linhas verdes e as amarelas também, e estudando os movimentos de mercado. E aqui o que estamos vendo é justamente a perda desse suporte dos R$ 54,65. Se ligarmos o script exclusivo do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal, que é a VWAP, fica mais fácil de compreendermos. Existe aqui uma região que vai até os R$ 53. É claro, existem outras, que são as ancoradas de topo e fundo. Aliás, aqui no Ativo Virtual, para os membros do canal, tem dois
vídeos, um de como instalar esta ferramenta e o outro de como interpretá-la. Mas o fato aqui é que já traçamos outra linha de suporte de preços, na verdade se tornou aqui uma região em que as ações estão atualmente rondando em torno dos R$ 54,65 até os R$ 53,05. Então, a expectativa é realmente que as ações venham novamente aqui a testar esse fundo anterior e caso ela não perca essa região, o que seria muito improvável justamente por ser um suporte, ou seja, uma região de suporte muito relevante para a Vale, e ela ficou aqui sendo rejeitada pelo mercado muitas vezes anteriormente. Então, a expectativa é realmente que as ações venham fazer esse novo teste, ou até mesmo oscilem aqui dentro por algum tempo e tentem novamente buscar os R$ 56,73. Existem casos de análise que eu ainda vou trazer nesse vídeo aqui que estão recomendando as ações da companhia a valores muito superiores acima dos R$ 70. Mas vamos aguardar um pouco mais, porque primeiramente eu queria trazer essas impressões, o que estamos vendo aqui com as cotações Vale 3 e o que é esperado para o médio prazo. Isso é garantia? Não, claro que não. Afinal de contas, o mercado de renda variável não tem garantia de rentabilidade positiva. O máximo que a gente consegue fazer é isso aqui, é estudar para ver o cenário mais provável. E precisamos compreender o que aconteceu com a companhia até aqui para facilitar o entendimento dos cálculos que eu vou fazer ainda neste vídeo. O fato é que quando observamos os indicadores financeiros que a empresa trouxe logo nos seus destaques, nota aqui o lucro líquido atribuível aos acionistas da Vale de 2,4 bilhões de dólares. Então, tem que multiplicar isso aqui pelo câmbio. Mas esse é o lucro líquido atribuível, onde a empresa já fez as suas provisões, inclusive no fluxo de caixa livre, daquilo que ela precisa pagar ao poder público referente ao exercício social do ano de 2024, que fez parte desse acordo. E aqui é que está a diferença, pode significar em um novo anúncio de pagamento de dividendos em breve da companhia. Notem, a provisão relacionada a Samarco foi revisada para 4,7 bilhões de dólares, um aumento de 1 bilhão de dólares, refletindo a avaliação mais atualizada sobre o potencial acordo com as autoridades brasileiras, as reivindicações relacionadas ao rompimento da barragem da Samarco e a extensão em que a Samarco pode financiar os desembolsos futuros. Ou seja, a empresa estava aguardando aqui por mais 1 bilhão de dólares. E o que aconteceu de fato? Bem, no próprio documento, ele já traz obrigações a fazer. A Samarco executará determinadas obrigações, incluindo o sistema de indenização individual simplificado e voluntário, medidas de recuperação ambiental do Rio Doce e conclusão de ressarcimentos comunitários, cerca de 94% do total de casos a serem entregues em 30 de setembro de 2024. Já as provisões e expectativa de saída de caixa da Vale, a empresa está reafirmando seu compromisso de apoiar a Samarco. Afinal de contas, a Samarco, para quem não sabe, é uma joint venture entre a Vale e a BHP. E é por isso que a Vale está sendo chamada aqui para honrar com os compromissos em que a Samarco não consegue honrar sozinha. Do mesmo modo, dividindo com 50% com a BHP. Mas o fato é que o cronograma esperado de desembolso de caixa da Vale deixou muito claro. Notem que aqui, apesar da palavra estar em inglês, billion, ainda assim é em reais, no valor de 3,7 bilhões de reais para o quarto trimestre do ano de 2024, sendo que a contribuição da Vale em dólares ficou mais barata, 300 milhões de dólares. E quando eu digo mais barata, não necessariamente isso ficou barato de fato, mas em relação ao que a companhia havia estimado no momento que ela fez esse relatório aqui dos resultados dela, que é referente ao terceiro trimestre, em outras palavras, até setembro do ano de 2024. Novamente reafirmando, o lucro líquido da empresa é de 2,39 bilhões de dólares, mas o lucro líquido atribuível aos acionistas é um pouco maior, de 2,4 bilhões, que considera aqui também caixa e equivalentes de caixa. Mas se você que realmente quer entender tudo o que está acontecendo agora com a companhia, você precisa assistir o Fique Preparado. E é por isso que os acionistas precisam aprender também a fazer dividendos sintéticos. Eu falo bastante sobre isso aqui no canal agora, ainda mais com a abertura do grupo VIP. Afinal de contas, eu trouxe nesse vídeo aqui como que eu fiz 15 mil reais em dividendos utilizando a Vale e a Bradespar, mesmo sem anúncio de pagamentos. Mas esses 15 mil reais, eu cheguei a demonstrar no vídeo quanto eu consegui receber com as minhas próprias notas de corretagem um dividendo sintético de R$ 4,11, considerando as ações da Vale e da Bradespar também, chegando então aos 15 mil reais. Recomendo que você assista e compreenda do que foi falado nesse vídeo aqui, e vale lembrar que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual tem o curso Fundamento de Opções de Ações, justamente para gerar dividendo sintético. E aliás, para quem tem o grupo Premium, tem até mesmo esse curso aqui, que são de
reservas de crédito, um curso que vale facilmente R$ 1.200 no mercado, mas está disponível para o grupo Premium. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na bolsa de valores, que é o que fazemos diariamente. Atualmente, as ações da Vale com Vale 3, nessa cotação de R$ 54,25, estão desvalorizando muito, 23,83% nos últimos 12 meses, com PL, ou seja, um preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa, de 5 vezes, mostra que a empresa está incrivelmente descontada no mercado. Imagine que se a Vale continuasse com o mesmo valor de mercado, ou seja, as mesmas cotações, e a lucratividade a mesma, então ela conseguiria pagar todo o seu valor de mercado de mais de 240 bilhões de reais em pouco mais de 5 anos. É realmente muito descontada. E apenas para não ser um número solto, o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Exatamente o que a Vale entrega para o acionista. Além disso, aqui no Brasil, muita gente considera PLs entre 10 e 12 vezes. De toda forma, esse PL está muito descontado. Até se compararmos com a média do segmento em que ela está lotada, ou seja, minerais metálicos, notem só, 6,22, que já é um segmento muito descontado por conta da situação atual da macroeconomia e da economia brasileira também, onde temos a China desaquecida, comprando menos da companhia e de diversas outras empresas de siderurgia e mineração também. Em outras palavras, fazendo com que o setor passe por dificuldades e as ações caiam. Logo, a média do segmento ficou mais barata. E com tudo isso, talvez este seja o seu momento, se você ainda não estudou as ações da Vale e não tem ela na carteira ainda, para começar a estudar já. Afinal, nessa cotação de R$ 54,25, se fizer sentido na sua estratégia de investimentos, pode ser uma grande oportunidade. O PVP mostra que a empresa está 18% acima do valor patrimonial dela, com um dividend yield atual de 9,81%. Então, temos aqui o histórico de dividendos da companhia, e que na média dos últimos 5 anos, ela entregou excelentes 9,16%, muito influenciada por conta do ano de 2021, se observarmos aqui o dividend yield com base no percentual, que neste ano a empresa chegou a entregar para o seu acionista 18,79%. Depois, digamos assim, voltou à normalidade, 2022, 2023 e também o período atual. Mas quando será que a companhia deve anunciar novos pagamentos? Bem, primeiramente precisamos compreender o ciclo dela, em que ela faz 2 pagamentos anuais referentes ao exercício social corrente e um terceiro pagamento que acontece no mesmo ano, porém referente ao exercício social do ano anterior, em que pode se desmembrar em 2 pagamentos quando ela utiliza suas reservas ou até mesmo pagamentos extraordinários, como aconteceu, por exemplo, em novembro de 2023, em que ela fez um pagamento duplo de dividendos e JCP, o que não aconteceu no ano de 2024, justamente por conta do novo acordo de indenização dos rompimentos das barragens. Notem que o pagamento foi muito inferior ao que costumeiramente a empresa vinha fazendo nos meses de novembro. E, aliás, até postergou para dezembro justamente por conta do acordo. Estão pagando aqui 52 centavos por ação. É claro que quem assistiu o último dividendo preditivo viu que o ativo virtual acertou a data aqui e ainda trouxe um alerta de que o pagamento de dividendos não seria como nos anos anteriores. E agora, nesse vídeo eu também vou falar qual a minha expectativa de pagamento de dividendos, mas só depois de apresentar as projeções e o preço teto para que faça sentido. Mas quando ela deve fazer esse novo anúncio de pagamento de dividendos? Como vimos e eu expliquei a respeito da programação de pagamentos dela, ela faz 2 pagamentos anuais referentes ao exercício social do ano corrente, porém um pagamento adicional referente ao exercício social do ano anterior. Esse é o comum, é o que geralmente a empresa faz. E ela faz logo depois da apresentação dos seus resultados, que neste ano de 2025 ela vai trazer no dia 19 de fevereiro. Pelo menos é o que já está no calendário anual de eventos corporativos da empresa com a data de referência deste ano, 2025. Então, a Datacom deve acontecer já na primeira semana de março, sendo que se observarmos diretamente aqui o site de relações com os investidores da companhia, em eventos corporativos, a empresa ainda não atualizou seu calendário, ou seja, não aparece aqui o dia 19 como a apresentação dos seus resultados. Mas, se de fato a agenda for mantida, então a reunião deve acontecer no dia 19
2019 e, costumeiramente, a empresa deve trazer a Datacom entre os dias 3 de março e 7 de março de 2025, porque ela dá uma semana, aproximadamente, de prazo até a Datacom. Trago agora as projeções e o preço teto do ativo virtual, e que eu mantenho inalteradas até o momento, mostrando assim um payout ainda esperado de 65%, o que geraria um DPA, ou seja, um dividendo esperado por ação de R$ 5,97. A expectativa aqui é que realmente a Vale confirme seu compromisso de ter foco nos acionistas, que apesar desse novo acordo com o governo de fazer a reparação, ele já estivesse mapeado realmente nos custos da Vale, no projetado, ou seja, na provisão de custos da companhia, e assim ela consiga manter esse excelente patamar de dividendos que ela vem desempenhando ao longo de 2024. Se isso acontecer, vamos então à pirâmide do ativo virtual. A 4% de dividend yield, o preço teto é de R$ 149,38. A 6%, R$ 99,59. 8%, R$ 74,69. E a 10%, R$ 59,75. E agora que já vimos as projeções e o preço teto, é importante também destacar, vai haver o pagamento de dividendos de qual valor? E se vai acontecer mesmo? Afinal, apenas vimos qual é a data provável. Mas será que ela tem ainda pagamento de dividendos para executar? Então, novamente, voltando aqui no histórico de dividendos, porém, ao invés de observarmos o dividend yield, vamos ver os dividendos pagos. Porque assim, observem só, 2023 a empresa pagou R$ 6,08. Porém, neste ano, o payout dela foi de 72%, com um lucro líquido de 40,55 bilhões de reais. Em contrapartida, nos últimos 12 meses, o payout foi de apenas 45,46%, o que ainda pode mudar dependendo desse novo anúncio de pagamento de dividendos. O fato é que se acumularmos os últimos 12 meses, ou seja, a empresa conseguir trazer aqui os 48 bilhões de reais, isso já dá uma pista pra gente do que pode acontecer. Afinal, acabamos de ver as projeções do preço teto do ativo virtual em que eu expliquei quais são os valores, o payout esperado e o DPA também. E aí você pode estar se perguntando, mas Alex, você trouxe um valor bem abaixo desse lucro líquido que você está mostrando do Investidor 10, de 48 bilhões de reais. Por que isso? Bem, a razão é que já há muito tempo, quando eu trouxe as projeções e o preço teto do ativo virtual, eu já estava esperando por dois elementos. O primeiro, que é o impacto do acordo das indenizações por conta da Samarco, e também as dificuldades, ou seja, o aumento de estoque da companhia e também a queda da commodity no mercado internacional pelo desaquecimento da China. Dois elementos que me fizeram ponderar no valuation da Vale. E com isso a lucratividade dela também, porque faz parte. Então notem, referentes ao quarto trimestre do ano de 2024, a empresa tem uma contribuição de 3,7 bilhões de reais, sendo que o pagamento total é de 7,4 bilhões de reais. Só que essa diferença entre os 7,4 e o 3,7 vai ser custeado pela Samarco. Assim como, no ano de 2025, o valor da indenização a ser pago vai ser de 22,8 bilhões de reais. Porém, a parte da Vale vai ser de 11 bilhões, o que já dá uma ideia de quanto esse valor aqui vai impactar nos resultados da companhia. Se considerarmos apenas os últimos 12 meses, como vimos há pouco lá no Investidor 10, dos 48 bilhões, então vamos dividir 11 por 48 e rapidamente encontramos. O impacto total seria de 22,9%. E como o novo CEO eleito pela companhia, que era o antigo CFO da empresa, ou seja, o diretor de finanças e agora é o diretor-presidente da empresa, ele entende a importância de se aproximar do acionista e ele já disse isso publicamente em várias reuniões em que ele participou, entrevistas também. Então, ainda considero que existe a possibilidade desse payout ser mais elevado. Por isso eu trouxe 65%. Se isso se materializar realmente, então vamos ter os R$ 5,97, até um pouco mais, menos o valor que já foi pago pela companhia. Aqui, o Investidor 10 está arredondando para R$ 5,35, mas é R$ 5,34, um pouco mais. Então, subtraindo, vamos ver a diferença em torno de 63 centavos por ação. Se você ainda conseguir comprar as ações nesse patamar dos R$ 54,25, então o seu dividend yield on cost será de aproximadamente 1,17%. É só multiplicarmos aqui por 100 para ficar fácil de percebermos o percentual saindo do fracionário e vindo aqui realmente para o percentual, 1,17% nesse possível novo pagamento.
E o que o mercado está falando sobre a companhia? Bem, a Genial Analisa, ela trouxe essa avaliação depois do Vale Day 2024. Aliás, como eu tinha pedido para vocês, deixem nos comentários abaixo se vocês quiserem que eu traga um vídeo complementar a respeito da Vale para falarmos especificamente do Vale Day, onde ela destaca uma mudança de discurso. Mas o que eu quero mostrar nesse momento é que ela mudou a sua recomendação. Agora a recomendação é de compra, com preço-alvo nos R$ 78,50, ou seja, uma alta potencial de 34,26%. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acham a respeito da Vale e o que você está fazendo também. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.